Olá pessoal, então dando sequência agora ao nosso vídeo final, em que eu vou comentar temas, né, que atravessam exatamente esse projeto, ou seja, essa proposta de emenda à Constituição de redução da jornada 6 por um, né? Então vamos lá. Pessoal, agora eu vou falar da questão da prosperidade ruína no século XXI, tá certo? O que isso tem a ver com este tema e como que isso é atravessado. Então vem aqui comigo. Primeiro nós temos, né, lembrando que fazendo um pequeno retrospecto, a gente começa a discutir esse tema a partir das transformações da produção no século XXI. E a gente bate muito em cima do conceito de indústria 4.4, ó, perdão, 4.0, o quanto esse tipo, né, de indústria pautada principalmente por tecnologias muito avançadas, né, o quanto ela vai explorar bastante o capital, tá certo? A força de trabalho, melhor dizendo, o quanto ela vai explorar bastante a força de trabalho e ao mesmo tempo, não é, o quanto ela pode levar à extinção dos empregos, tá certo? Ao fim dos empregos da forma como nós conhecemos, tá bom? Então nós temos vários teóricos que levam a essa questão. Depois a gente passou, né, para temas mais subjetivos, a questão da autoexploração, quando o trabalhador é levado a acreditar que ele deve estar à disposição dessa autoexploração, não é? Que é o caso da teoria do Byung-Chul Han, né, Sociedade do Cansaço, do Ricardo Antunes em Privilégio da Servidão. E quando a nossa sociedade está adoecida por essa questão de produzir, produzir para quê? Qual que é a identidade do trabalhador? Acabar produzindo para consumir, né? Consumir em excesso, consumir mal. A gente até falou sobre o consumismo de uma outra forma, né? Da forma daquele trabalhador que não tem nem tempo para consumir. Então, não é que ele não tem tempo para ganhar dinheiro. Ele até ganha dinheiro, ele não tem tempo para calcular o que ele gasta de dinheiro, tá? Então, muitas vezes a gente vê trabalhadores enfrentando jornadas, né, que eles não sabem o custo da jornada deles, né? De repente eles estão ali trocando cebola porque eles não têm a menor noção do que é o custo pessoal deles. E aí, a gente chega aqui no tema 4, que é Revolução Industrial, Revolução da Indústria, né, 4.0, os impactos sobre a classe trabalhadora. Esses impactos têm duas grandes abordagens, como eu falei para vocês. Nós vamos ter sim uma transformação nos empregos, algumas ocupações vão desaparecer, não tem jeito, né? A gente tem a inteligência artificial exatamente presente no dia de hoje, né, trazendo alterações extremamente significativas para o fechamento de alguns postos, principalmente os postos de repetição, né, de trabalho feito por repetição, tá certo? Então, de trabalhos que não exigem tanto do humano assim, então, tanto da inteligência humana, vamos dizer, não é? E aí, como nós deixamos muito material, muitos dados na internet, né? Então imagina os processos de mineração de dados que as big techs fazem, né? Então a gente vê hoje, por exemplo, a própria revista The Economist falando sobre, em 2017, que os dados seriam o novo petróleo no século XXI, né? Ou seja, as empresas que coletam dados vão fazer muito mais dinheiro do que se vender, né, derivados de petróleo no século XXI. Então nós temos, por exemplo, o Klaus Schwab, que vai falar no Fórum Econômico Mundial, ele vai teorizar sobre essa revolução da indústria 4.0, essa chegada dessa indústria, e os impactos dessa indústria. Né? Um deles é o fim, tá certo, de uma era de trabalho, né? O Jeremy Rifkin, na verdade, falando, ele vai, na verdade, falar sobre o fim desse trabalho dentro do que a gente conhece hoje, né? Enquanto formas de emprego, enquanto formas de manutenção. Há uma diversidade muito grande de ocupação hoje, mas a gente perde essas formas de ocupação que são tradicionais. O que vai acontecer ainda nós não sabemos, a gente está passando por esse processo, não é? E aí novas abordagens vão superar o trabalho, certo? Haverá novas abordagens tanto no campo do próprio trabalho como no campo da superação, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre essas abordagens. E aí nós temos o quê? Essa ideia toda que aconteceu aqui, né, de revolução industrial, ela incutiu muito na nossa cabeça, até mesmo para que nós nos autoexplorássemos, a ideia de prosperidade, trabalhar para prosperar, né? A ideia de meritocracia, trabalhar para você merecer, trabalhar igual um louco que você vai chegar lá, não é? Como se isso fosse uma verdade. Então nós temos a ideia de prosperidade.
Mas esse problema da prosperidade está nos levando à ruína, né? A nossa ruína de um modo geral, a nossa ruína individual, a nossa ruína enquanto sociedade. Sim, nós estamos acumulando muito lixo, né? Nós estamos poluindo muito o meio ambiente, estamos emitindo muitos gases poluentes em função das nossas compras. A indústria tem que produzir mais para atender os nossos gostos, certo? Por quê? Porque nós transformamos o trabalho em simples instrumento para a finalidade que é o consumo. O problema é que nós estamos consumindo de forma exacerbada, muito além das nossas necessidades, tá certo? Então o que acontece? Essa hiperprodutividade, ela tem consequências cíclicas no mundo do trabalho. Por quê? É exatamente isso, né? Aquilo que eu comecei a minha aula lá atrás, ainda no primeiro vídeo falando, o capitalismo, ele gera suas crises para que ele mesmo ofereça soluções. E tudo é pago. E tudo é pago. Então, quer dizer, quando eu faço a pessoa trabalhar demais, ela vai adoecer e qual é a solução para ela? O remédio que eu vendo ali, o medicamento que eu vou vender, tá certo? Nas farmácias, tudo isso é pago. A consulta que ela vai usufruir dela, né? Ela precisa pagar por essa consulta. Os tratamentos, tá certo? Que essa pessoa, esse indivíduo terá que se valer para poder se sentir menos pior. Então, são consequências muito ruins, são derivadas da hiperprodutividade. Vejam, gente, a quantidade de medicamento para doenças da alma, né? Doenças do trato mental, certo? Desde doenças bem graves, né? Você tem ali depressão e outros aspectos que vão aparecendo, até justificativos para quem não rende, né? Por exemplo, é claro, eu não estou aqui para poder reduzir nada nem ninguém, tá? Eu estou falando dentro desse processo. Mas há teóricos, por exemplo, que falam, por exemplo, sobre o TDAH como, na verdade, uma justificativa para quem não rende no mesmo nível dos outros que são mais disciplinados, né? E aí a pessoa com TDAH vai fazer o quê? Ela vai se tratar, né? E vai ter um custo. Existe ali foi criada uma crise e essa pessoa, né, dará a solução dentro de quem mesmo criou a crise, ou seja, do próprio capital. Né? Então a gente vai ouvir falar em determinados sintomas, determinadas condições humanas que nós nunca ouvíamos falado no passado, tá? Da qual nunca ouvimos falado. E a gente não tem muito o que fazer, porque ou a gente acredita para a gente se justificar, né? Por que a gente não consegue render aquele tanto, ou a gente sucumbe, não é? A gente fica à margem da sociedade. Como alguém, por exemplo, como eu falei, na sociedade japonesa, se o sujeito não produz, não tem desculpa. Ele não pode falar que ele não consegue se concentrar, que ele tem autismo, ou seja, ele tem hiperfoco numa coisa, né? Que ele tem TDAH. Isso no Japão não funciona dessa forma. Né? As pessoas são levadas ao estresse mesmo, tanto que há um alto índice de suicídio, tá certo? Eu me sinto à margem da sociedade, então eu me retiro dela, certo? Então, para que quando o capital viu que poderia, na verdade, ganhar mais, em vez de simplesmente deixar a autoeliminação desse trabalhador acontecer, ele começou a dar justificativas e esse trabalhador vai começar a trabalhar em cima dos seus próprios sintomas, não é? Ou seja, daquilo que foi passado como um problema para explicar o porquê o sujeito não rende como outro sujeito, tá? Então, vendo, gente, eu não sou médica, tá certo? Não trato dessas questões, eu só estou falando de teorias que existem e tentam explicar essas questões todas. Lembrando que teorias não são um fim em si mesmo, tá certo? Tanto que eu mexi com coisas sensíveis aqui. Teorias não são um fim em si mesmas e a gente não deve levar essa questão tão assim, tá? Eu acredito sim, claro que acredito, que existam diferentes seres humanos com capacidades completamente diferentes, com condições de retenção de atenção completamente diferentes, e isso é uma realidade, tá certo? A gente não está falando que o capitalismo criou isso do nada, não é isso. Há teóricos que defendem essa ideia, mas há muita gente muito séria também que analisa e analisa profundamente o contrário. Isso é uma realidade. Agora, o que você precisa? Eu vou chegar até lá, se não, não para esse vídeo não. Se você está me ouvindo e você tem lá o sintoma de TDAH, né? Você está dentro dessa faixa da pessoa que tem essa condição, não é nem sintoma, que tem essa condição, não para esse vídeo não, que a gente tem aqui mais coisas para falar, mais interessantes. O André Goss, né, ele usa essa expressão adeus ao proletariado e ele vai falar dessa obsessão pela produtividade.
e da alienação em lugar de bem-estar. O que a gente tem feito, gente, sendo pessoas com quaisquer condições, tá? Agora envolvendo todo mundo mesmo, é entrar numa obsessão pela produtividade, que a gente tem que entregar sempre, sempre retorno, a gente tem que estar sempre, sempre em determinado patamar para a gente não se sentir excluído de determinada camada social, que a gente se aliena. A gente, em vez de procurar bem-estar, a gente vive igual uns loucos alienados mesmo. Por quê? A gente começa a trabalhar sem calcular o nosso tempo, sem saber o que nós estamos alimentando, né, como estamos alimentando, sem olhar para as nossas reais necessidades. Então nós entramos num processo de alienação extremamente doentio. E ali entra todo mundo nesse liquidificador, tá certo? De ruína. Bom, o que esses teóricos vão falar então? É preciso, segundo Jeremy Rifkin, você superar o trabalho. É preciso superar. É preciso, segundo Byung-Chul Han, né, buscar uma saída contra esse esgotamento da sociedade que nos impõe um cansaço, né, nos impõe um modelo muito esgotante de esgotamento de trabalho. É preciso, como Domênico de Masi vai defender, não é, buscar uma saída para isso. E onde está essa saída para a gente sair do plano da alienação? Primeira questão, né? Você precisa de uma sociedade esclarecida, de pessoas que estudaram o assunto e que vão refletir sobre o que acontece com elas. É claro, a gente vai parar de trabalhar, não é isso, mas nós precisamos minimamente refletir sobre o que acontece conosco. A gente não pode entrar de forma cega. Ah, eu vou trabalhar nessa plataforma aqui porque isso aqui está dando dinheiro, pronto. Para onde vai um, vão todos. Pode ter certeza disso. Você descobriu uma coisa aqui hoje, né? As pessoas são como abelhas, elas vão atrás. E daqui a pouco aquilo vai esgotar. Certo? Então, o que é preciso? É preciso pensar as questões, pensar o significado do trabalho. O Ladislau Dalbor, não é, que é um pensador brasileiro, ele vai dar uma dessas saídas, não é? Então nós temos aqui, ó, também mais esse aqui, ó, Ladislau Dalbor, que é um economista. Economia, pessoal, é uma ciência social. Então, os bons economistas são aqueles que se preocupam não com o dinheiro, mas com o aspecto financeiro dentro do aspecto social. Então, que vão trabalhar essa lei da escassez, que é a economia, dentro desse aspecto social. Então, o Ladislau Dalbor, ele fala, por exemplo, ele fala que a superação para todo esse estresse que a gente vive, todas as condições em que somos enquadrados, é que a gente tenha uma noção de uma sociedade solidária, em que o trabalho é algo solidário. Né? E ele vai citar como exemplo as cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. Ele fala que essas pessoas elas sempre trabalharam à margem da sociedade. Até o momento em que elas se viram como agentes promotores, né? São os agentes que vão atuar na garantia da sustentabilidade, agora sim a sustentabilidade ambiental e climática, para os próximos anos. São atores importantes nesse processo. São os atores que estão mantendo a cidade minimamente limpa. Né? São os atores que a gente não está vendo tanto lixo, tanto plástico assim. É claro que a gente vê muito, mas numa condição muito menor. Por quê? Porque eles entraram em cena. Então, é claro, isso não acontece em toda a cidade, mas você tem muitos grupos que trabalham, que vão lidar com uma economia cooperativa. Vão trabalhar dessa forma, dentro de um processo de economia solidária real. Não é uma economia solidária tipo do Airbnb, que aquilo ali é olha, uma economia solidária. As pessoas destinam seus imóveis e aquilo vai ser alugado. Não é? Tá, tudo bem, é uma forma de economia solidária, não deixa de ser, mas com muitos problemas. Muitas vezes não é nem solidário, é problemático até demais. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, em Paris, cerca de 8.000 imóveis, né, em Paris, a prefeitura proibiu o aluguel para o Airbnb. Por quê? Porque não estava havendo imóveis para a população parisiense alugar. E por que não? Porque o dono do imóvel via que era melhor o quê? Que ele alugasse para o turista, ele ia ganhar muito mais dinheiro, uma fortuna. Por que ele ia alugar para o morador local? Entenderam? Então, ali você tem um turismo predatório, exploratório. Então, o Estado tem que entrar para poder regular, não é? Essa situação toda. Ele tem que colocar uma determinada ordem. Por isso que a prefeita de Paris toma essa decisão, tá?
O Ladislau Dalbor vai citar a questão daquilo que realmente é colaborativo, como Wikipédia, por exemplo, né? Você vai ali, é claro, é seguro, não é? Mas está à disposição de todo mundo. Cada pessoa vai lá e informa alguma coisa. É claro que é um controle, no Brasil tem um pessoal chato controlando até, mas você tem ali informações que são disponibilizadas, as pessoas estão oferecendo algum serviço umas para as outras. Então você tem isso. Aqui o próprio setor de vídeos no YouTube, não é? Claro, o YouTube lucra com isso altamente. A gente não, a gente só trabalha para o YouTube, tá certo? Praticamente. Mas o pouco que a gente traz e o pouco que a gente recebe de feedback já é uma economia colaborativa. Por exemplo, só para vocês terem noção, vamos supor que vocês curtissem todos os vídeos de professores muito dedicados que vocês encontrassem no YouTube, curtissem mesmo. Vocês iriam estimular com que eles viessem mais para o YouTube, produzissem mais material e vocês teriam um material muito mais barato, praticamente de graça, não é? Tem gente que é membro de algum canal, vai lá, paga R$ 5 para ter acesso a um curso de redação inteiro, quase. Então, a pessoa, ela vai se conscientizando de que se ela, né, que ela pode exatamente trabalhar para que os custos, né, saiam bem mais em conta para ela. Mas ela tem que usar a cabeça e tentar entender esse processo de economia colaborativa. Entendeu? Então, quer dizer, ela só assiste o vídeo, não curte nem nada, não comenta nem nada. A gente continua fazendo, mas ela vai sempre comprar curso. Se ela tiver um interesse em estudar, em aprofundar, ela vai ter que comprar curso. Então, quer dizer, existe toda essa questão. E a gente tem que ir percebendo esses sinais. Então, essa indústria 4.0, ela vai dando também esses sinais de algo mais colaborativo. É uma indústria também que se pauta também por busca pela sustentabilidade, porque ela sabe do exaurimento das coisas, do exaurimento da força de trabalho, que não dá para as pessoas continuarem trabalhando do jeito que estão trabalhando, né? O próprio Klaus Schwab falou sobre isso, né? Ele falou, olha, a gente vai ter que pensar o mundo daí para frente, porque daqui a pouco vai haver uma revolta, né, na população, muito parecida com a revolta que houve, né, que causou aquele monte de mortes na Revolução Francesa, que foi uma revolta geral por conta da exploração que as pessoas sofriam, né? As pessoas estavam passando fome mesmo. Havia uma diferente distribuição de renda gritante, tá certo? E o mundo vai caminhando para isso cada vez mais. Então, uma das formas de superar o trabalho é você se pautar pela economia sustentável, pela economia colaborativa. Na economia sustentável, por exemplo, valorizar mais as intervenções da natureza, não extrair tanto da natureza, mas valorizar mais as formas como a natureza lida com a solução de problemas, né, chamadas soluções baseadas na natureza, né, você dá preferência para indústrias, ou seja, para empresas que vão se pautar pela diversidade, ou seja, vão empregar pessoas de diversos matizes, certo? Pessoas de diversas origens. Você, por exemplo, optar por produtos que não são tão degradantes ao meio ambiente. Então, tudo isso é um futuro um pouco mais desejável, né, para a gente ir amenizando. A gente tem também, né, o que todos eles falam, tá, gente? Aqui de ponta a ponta, certo? Todos eles vão falar sobre a criação de uma renda básica universal. É preciso haver uma renda básica universal. O trabalhador precisa ter a certeza de que vai comer. Para quê? Porque o trabalho seja complementar. Mas se acontecer isso, muita gente não vai trabalhar. Que absurdo, gente. Que absurdo. Talvez os super ricos não vão ganhar o tanto que eles ganham. Isso é uma boa observação. Mas as pessoas vão trabalhar em coisas significativas, que é muito importante. Porque quando nós trabalhamos naquilo que tem significado para nós conseguimos produzir de uma forma muito melhorada a nossa vida. Conseguimos produzir coisas de qualidade, entregar produtos de qualidade, entregar serviços de qualidade. Por quê? Porque a gente não está se sentindo tão super explorado, não tem que correr tanto quanto o tempo assim, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? A aulinha longa, mas feita aí de coração para vocês. Quiserem estudar conosco, embaixo desse vídeo a gente tem toda a orientação, tá?